Graça e paz a todos, bom dia. Hoje vamos ler o livro de Provérbios 8, dando continuidade a todos que estão acompanhando a gente aí no YouTube. Eu ainda não consigo, gente, marcar. Hoje eu vou falar bem pouquinho, porque eu fiz uma cirurgia ontem, mas não tem como, né? Vamos fazer o que Deus manda. Eu fiz uma cirurgia ontem no dente, nem como ele tá falando, mas vou dar continuidade. Nós vamos ler Provérbios 8, do 1 ao 21. Não, do 1 ao 36 hoje. Hoje é bem grande, né? Mas vamos ler a palavra do Senhor Jesus, né? E ver o que Ele tem para nós hoje. Mas primeiramente vamos orar, agradecer pelo dia de hoje, pelo fôlego de vida. Dormi otimamente bem. Estou bocejando para vocês verem. Porque estou começando a fazer o que Deus quer. Ler a Bíblia e orar. Isso me dá um sono que é espiritual, tá, gente? As pessoas falam assim, eu vou para a igreja, eu tenho um sono que eu não aguento. Eu vou para a igreja, meus filhos dormem. É espiritual. Vamos orar para isso. Meu filho João Pedro, quando ele, até hoje, tem 20 anos, se ele for para a igreja, ele dorme. É muito espiritual, porque o chamado deles é muito grande. Né? Muito grande. Então, assim, a gente tem que orar muito sobre isso. Amém? Então vamos orar, agradecer a Deus pelo dia de hoje, pelas coisas que vão vir, pelas coisas que vão acontecer e por Ele ter nos dado mais uma oportunidade. Amém? Senhor Deus e amado Pai, aqui estou diante de Sua presença para te agradecer pelo dia de hoje. Te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor me ajudou. Te agradecer, Senhor, pelo fôlego de vida de cada um dos meus filhos que eu ouço respirar nesse momento. E aqueles que não estão perto de mim, Senhor. Deus, eu te peço em nome de Jesus, toma minha família, minha parentela, todos aqueles, Senhor, que estão fora do seu caminho, traga de volta para a tua casa. Que eles venham saber, Senhor, que só o Senhor é Deus. Que só o Senhor tem o poder, Senhor, de curar, salvar e libertar. Deus, perdoa os nossos pecados, pecados esses pensados e os não pensados. Perdoa as nossas falhas, Senhor, porque somos falhas, somos carnais, somos rebeldes ao mesmo tempo. Muitas das vezes não estamos querendo fazer a Tua vontade. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Senhor, traga a nós a esperança, traga, Senhor, a nossa mente o que nos dá esperança. E o que nos dá esperança é o Senhor, fazer a sua obra, fazer a tua vontade, fazer aquilo que é a paz. Deus, eu te peço em nome de Jesus, nos cura, nos liberta, nos salva, nos transforma. Mas fale conosco, não afaste seu Espírito de nós. Afaste tudo aquilo que não provém a Ti. Afaste tudo aquilo que não é para nós fazermos. E nós fazemos. E aquilo que é para fazer, a gente não faz. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, porque sem a Tua ajuda nós não somos nada. Sem o Senhor nós não somos ninguém. Nós não conseguimos fazer nada. Então, Senhor, fale conosco. Fale conosco através da Tua palavra. Através daquilo que a gente sabe que é o Senhor falando com a gente. Fale conosco através da Sua Bíblia. Eu te peço, Espírito Santo, e assim eu te agradeço por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor irá fazer. E te peço perdão por tudo que fiz que não foi de seu agrado. Ó Deus, porque todos os dias nós pecamos, todos os dias nós erramos. Ao falar, ao pensar, ao olhar, Senhor, nós pecamos. Deus, cuida da nossa vida, cuida do nosso querer. E obrigada, Senhor, por todo dia me acordar esse horário. Eu te peço, Senhor, que continue assim. Acordei um pouco mais cedo, mas até me ajeitar, deu esse horário. Eu te peço, Senhor, que continue assim.
Aumente mais em mim a vontade de te buscar, a vontade de te adorar em espírito e em verdade. É assim, Pai, que eu te peço. E desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Nós vamos ler Provérbios 8. A excelência é justa dos preceitos da sabedoria. A excelência e justiça, dos preceitos da sabedoria. Não clama, porventura, a sabedoria e a inteligência não dá a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca, da banda das portas da cidade. A entrada da cidade e a entrada das portas das portas está clamando. A voz, o homem, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendi o simples, a prudência, e vós, loucos, entendeis de coração? Ouve, porque proferirei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca profere a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. Em justiça são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa, nem perversa. Todas elas são retas para o que bem as entende, e justa para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e de tudo que se deseja nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba é a arrogância, é o meu caminho, e a boca perversa aborreço. E a arrogância é o meu caminho, e a boca perversa aborreço. Meu é o conselho, e a verdade e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes. Ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres. Sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que me madrugam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. E os que de madrugada me buscam, me acharão. Riquezas e honras estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que as pratas escolhidas. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bem
para fazer dar bens permanentes aos que me amam e enche os seus tesouros. Aí tem um subtítulo no 22, que é: a sabedoria existe desde a eternidade. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, e antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes que havia abismo, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de água. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os caminhos, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu manto, quando punha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando meu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens, pois achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados são os que guardam os meus caminhos. Ouvi-me a correção, não a rejeitei, e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, levando a minha Perdão, gente. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas, cada dia esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Gente, muitas pessoas acham que isso não acontece. Isso acontece todos os dias. Quantas pessoas negam? Quantas pessoas pecam? Quantas pessoas erram? Nós, todos os dias. Até aquele mais crente, sabe? Até aquele mais crente. Não tem como. Mesmo você andando 24 horas em vigilância, chega um momento assim que você dá uma escorregada. E peca, e erra, e falha. Você olhou para o lado, viu uma pessoa com uma roupa não adequada, né? Porque temos muito por aí. Dentro da igreja, dentro dos templos, né? Já diz Elaine Martins. Dentro dos templos são
roupas que, meu Deus, nós erramos no falar, né? Muitas das vezes nós não perguntamos, nós mesmos colocamos uma roupa, não perguntamos ao Espírito Santo, como é que tá a nossa roupa hoje? Tá boa para eu ir adorar o Senhor? Tá boa para eu andar na rua? Tá boa, Espírito Santo, para eu ir lá e fazer o que eu tenho que fazer? Porque, gente, é aquela questão. Se você vai no fórum, você não vai de qualquer jeito, né? Você não pode entrar de bermuda, você não pode entrar de chinelo. Então a gente tem que saber onde a gente vai, como a gente anda, adequadamente ou não adequadamente, como a gente olha para as pessoas. Se a gente olhar para as pessoas torto, vai dar um ar de soberbo, um ar de quem é você, entende? Muitas pessoas querem estar dentro da igreja, mas por não estar bem vestida, ou por não aquele dia não ter tomado um banho, ou por estar muitos príncipes de rua, como lá na nossa igreja chamam, né, os moradores de rua, muitos príncipes de rua que precisam de um abraço, e a gente não faz isso. Porque achamos nós somos melhores que eles, mas não somos. Fazendo isso, achando que temos uma sabedoria tão, nossa, aquele homem ali, abraçar aquele homem. Nós não temos nada, nós não somos nada, nós não somos ninguém. Nós não sabemos nada deste mundo, nada, porque se nós soubéssemos, nós não estaríamos mais aqui. Como diz, a sabedoria existe desde a eternidade. O que você sabe, o que eu sei, não é nem um centésimo do que acontece na nossa vida. O que a gente sabe é o que a gente vive. O que a gente vê com os nossos olhos e o que a gente não vê. O que a gente não ouve. Porque Deus vê, Deus ouve tudo que a gente não vê e que não ouve. Ele formou o mundo, Ele nos formou. Ele trouxe a existência à nossa vida. Ele soprou nas nossas narinas o fôlego de vida. E como aqui vou continuar lendo esboço até Deus começar a trabalhar na minha vida, eu não precisar mais disso. Vou continuar lendo os sermões da minha Bíblia, que ele me dá um contexto, da onde que é e que não é. E o sermão de hoje é em Provérbios 8, no pedacinho 30, só, que diz: então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias folgando perante ele em todo o tempo. E com esse texto, o título desse sermão é O Arquiteto do Universo. Introdução. Neste texto sagrado, Salomão descreve a sabedoria como um arquiteto que criava o mundo ao lado de Deus. Um arquiteto e o profissional responsável pelo projeto. Que lindo! Pela supervisão e pela execução da obra, da arquitetura. A palavra arquiteto vem do grego arquitecton, que significa o construtor principal, ou mestre de obra. Desde a forma, o arquiteto seria o construtor primordial e fundamental, seu próprio arquetipo. E o construtor ideal na Bíblia
e valorizava a figura do arquiteto e a sabedoria da escritura como aluno de Deus. Provérbios 8:30. Deus é próprio arquiteto que planejou, desenhou e deu forma a todas as coisas que existem no universo. Provérbios 3:19. Que é nada mais, nada menos o Senhor com a sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Amém. A importância, agora vamos ver os tópicos, né? E alguns títulos no qual tem aqui na minha Bíblia, que diz, né, a importância do arquiteto na estrutura. O arquiteto é aquele que sonha, planeja, idealiza o projeto partindo dos princípios de Deus. E o grande arquiteto idealizou o universo. O grande sábio Salomão descreve Deus utilizando a sabedoria do projeto de construção dos céus e da terra, em Provérbios 8, 27 e 31. Deus usou sabedoria para traçar as linhas do horizonte, os limites dos mares, a abóbora celestial, a abóboda celestial, criar e estabelecer as constelações, as estrelas, as galáxias, os planetas, o sistema solar, os círculos da Terra e etc. O arquiteto planeja e desenha o projeto e o engenheiro executa a obra. Em Jó 38, 4, 11, o próprio arquiteto do universo descreveu para prática Jó sua grande obra de criação da terra e do mar, fazendo-o vislumbrar como ele colocou milimetricamente cada fundamento da terra, inclusive as pedras angular que sustentam o globo terrestre. 3. Em Jó 28, 24 e 28, a patriarca Jó descreve o Senhor como um arquiteto que conhece minuciosamente seus projetos, dizendo, porque ele vê a extremidade da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus, quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para relâmpagos e dos trovões. Então viu e a manifestou, estabeleceu e também esquadrinhou, mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria e aparta-se do mal e a inteligência e aparta-se do mal e a inteligência. Deus é o arquiteto do tabernáculo celestial. Ele desenhou cada peça do tabernáculo e entregou a planta a Moisés no Monte Sinai, em Êxodo 25 e 40. Deus elegeu Bezalel como arquiteto e engenheiro do tabernáculo terreno, em Êxodo 31, 2, 5.
Tópico 5. Foi Deus quem entregou a Davi a planta do templo com todo o material calculado milimetricamente. E Davi entregou isso a Salomão, para que estes executasse a construção do templo. Em 1 Coríntios 28, 11, 19. Nós ficamos encantados com a arquitetura moderna e urbana pelo mundo. Ficamos deslumbrados com as obras de Oscar Niemeyer, Lúcio Costa e tantos outros importantes arquitetos que existem no mundo. Também tem uma arquiteta que eu amo, que é a minha patroa Karine. Eu fico assim, encantada com ela. Ficamos deslumbrados que existe no mundo. Porém, nenhum arquiteto na história conseguiu planejar a cidade de Deus, a cidade que Deus preparou para o seu povo morar. Imagine a beleza da arquitetura da Nova Jerusalém. Já na antiguidade, o patriarca Abraão guardava esta cidade e os escritos das cartas aos Hebreus se referiu a Deus como artífice e construtor desta cidade que Abraão guardava. Em Hebreus 11, 8, 10 e Apocalipse 21, 9, 23. Em Jó 1, 1 ao 3, ficamos sabendo que Jesus Cristo é o Logos eterno, a sabedoria eterna que existe com o Pai desde a criação do mundo, naquele princípio eterno referindo por Salomão, Provérbios 8, 22 e 31, portanto, Jesus Cristo é o arquiteto da sabedoria divina. Jesus Cristo é o arquiteto que planejou e criou o mundo ao lado do Pai, do Espírito Santo. Em Gênesis 1, em Salmos 104, 30, e acho que esse CL aqui, eu acho que é Colossenses 1, 15 e 16, o Espírito Santo é também arquiteto que ornamentou o universo. Pois em Jó 26, 13, lemos que Deus, pelo seu Espírito, ornou os céus. Hoje, fala-se muito em design inteligente, ou seja, de certas características do universo e de servos, e dos seres vivos que são mais bem explicados por uma causa inteligente e não por um processo não direcionado como seleção natural. Portanto, Deus é o arquiteto que planejou todo o universo de forma inteligente e podemos ver o seu design inteligente na grande variedade das suas obras. Em Salmos 104, 24. E na conclusão, o nosso Deus é o verdadeiro arquiteto do universo. Foi Ele quem planejou, idealizou e executou todas as coisas. Os céus manifestam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Em Salmos 19, 1, Deus Pai, arquiteto, planejou o universo. Deus Filho executou o projeto e Deus Espírito Santo ornamentou o universo. Amém. É incrível isso.
É incrível, incrível. Vamos botar na ponta do lápis, assim, uma coisa básica. As nossas mãos. Bem básico, assim. Nós, mulheres, quando fazemos a nossa unha, a gente tem o prazer de ficar com a mão assim no queixo, botar, né, pra aparecer, pra mostrar quão bonita ficou a unha. Mas, cara, quão importante é a nossa mão. Quão importante é você poder pegar uma coisa. Porque se a gente tirar esses dedos aqui, é uma dificuldade imensa, tá, gente? Pra pegar. Quando você machuca um dedo, eu tô com um machucadinho aqui, e toda vez eu bato em cima desse machucado, pra pegar alguma coisa, eu tenho que afastar um pouco dele, assim. Aí eu tenho que fazer assim, porque o meu dedo tá machucado. Então você tem que para e pensa quão importante é essa questão da inteligência, da sabedoria, né? E da excelência de Deus na nossa vida. Quão importante é olhar para nós no espelho e falar: Deus, obrigada por nós existirmos. Quão importante é, quão bonitos somos, mesmo muitas das vezes nos achando horrível. Ai, eu estou horrível hoje. Meu cabelo tá horrível. Estou com uma olheira que nunca sai mesmo, gente. Eu sei o que é isso. Tô gorda, tô inchada, tô isso, tô aquilo. Mas, caraca, Pai, obrigada pelo fôlego de vida. Pai, obrigada porque o Senhor me ajudou até aqui. Pai, obrigada porque o Senhor me formou. O Senhor me fez. O Senhor fez esse lugar que eu moro. O Senhor fez o mundo. Fez os peixes. Quão bom é ir na praia e olhar a praia. Quão bom é você olhar, deitar na areia e olhar o céu. Na roça, na casa do meu avô, era muito gostoso de noite. Por quê? Aqui na cidade a gente não vê muito. Mas se você for pra serra, qualquer lugar assim, roça, sabe? Deitar no chão à noite, você vai ver quão lindo é o céu. É surreal. É surreal. A beleza das estrelas no céu. Na cidade a gente não vê muito porque tem muita luz, né? Então a gente não vê muita coisa. E o nosso tempo é tão corrido que a gente não para analisar e ver quão maravilhoso é isso. E Ele formou tudo isso pra gente. E muitas das vezes não damos valor, jogamos lixo nos mares, matamos os animais que não é para ser mortos, né? Pintamos e bordamos com as coisas que Deus criou para nós. Que nós somos merecedores do melhor dessa terra. Entende? E aqui em Provérbios ele diz isso. Aí a sabedoria de Deus é tão linda que existe desde a eternidade. Desde existir, a sabedoria existe desde a eternidade. Então, assim, a sabedoria de Deus é tão top que antes mesmo da gente saber alguma coisa, antes do nosso irmão Salomão pedir a Deus sabedoria, porque esse cara aí foi um cara top dos top, pedir sabedoria, mesmo com todos os erros, como todos eles que passaram na Bíblia, teve seus pecados, teve seus erros, e nós não somos diferentes dos nossos irmãos que estão na Bíblia, tá? Não somos, porque erramos e pecamos todo momento. Mas Salomão teve assim um estalo que fala, caraca, ele pediu o quê? Sabedoria. Então assim, que nós venhamos pedir sabedoria a Deus todos os dias.
Porque se você tem sabedoria, você não peca, você não erra, você não falha. Entendeu? Porque o nosso amigo Espírito Santo tá com a gente. Entendeu? Se você tem sabedoria, você tem tudo. Você tem sabedoria para falar, você tem sabedoria para olhar, você tem sabedoria para pegar, você tem sabedoria para tudo. Se você tem sabedoria, você vai ter discernimento da palavra, você vai ter discernimento do que você vai falar, você vai ter discernimento que aquilo dali não é legal para você, entendeu? E é assim. Então, a partir de hoje, começa a pedir sabedoria nas suas orações. Deus, eu preciso de sabedoria. Deus, eu necessito de sabedoria. Porque a sabedoria vai fazer que eu entenda que errar é pecado. Vai fazer que eu entenda que olhar de forma tortuosa para os outros é pecado. Que eu falar de maneira torpe é pecado. Que eu ser injusta com meu irmão é pecado. Entendeu? Peça a Deus sabedoria. Sabedoria. Essa é a chave. Sabedoria. Porque com sabedoria você vai ler mais a palavra. Com sabedoria você vai querer digerir isso aqui todo dia. Todo dia. Todo dia. Eu tô começando de novo. Eu não penso você que é ruim. É maravilhoso quando eu pego, ó, 36 minutos já. Nem sei se o YouTube vai aceitar, mas vamos mandar. Com os meus erros, sem editar, sem nada, porque eu não sei fazer nada disso. Ainda não, mas eu vou aprender. Então vamos pedir a Deus sabedoria, porque é com sabedoria que nós vamos conseguir fazer as coisas que Ele planejou para nós. É com sabedoria. Amém? Oremos para terminar e agradecer por esse dia maravilhoso que Ele nos deu. Mesmo não sabendo como é que está lá fora, que eu nem abri as cortinas ainda. Amém? Oremos. Senhor Deus e amado Pai, obrigada, Senhor, por falar conosco. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom, perfeito e a sua sabedoria é maravilhosa. Agradável ao falar da sua palavra. É maravilhoso, Senhor, poder expressar cada palavrinha que sai desse livro. Quando nós abrirmos, é o Senhor falando conosco. É maravilhoso sentir a Tua presença, Deus. Obrigada, Senhor. Que o Senhor nos dê um dia abençoado. Que o Senhor fale conosco hoje tremendamente durante o dia. E nos dê sabedoria para falar com as pessoas. Para as pessoas entender o quão bom e suave é que vivemos em união. Que o Senhor esteja conosco. Obrigada, Senhor. Obrigada porque até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor me sustentou. Obrigada por tudo. Ser comigo hoje. Me dê sabedoria para todas as coisas. Obrigada, Deus. Obrigada. Gratidão eterna pela sua misericórdia em nossas vidas. Obrigada, Jesus. Hoje a única coisa que eu tenho que te pedir é obrigada pela sua sabedoria, pela sabedoria que o Senhor me deste. Obrigada. E que hoje nós venhamos entender o quão bom é estar em sua presença. A sabedoria do Senhor é que nos dá sabedoria para entender o quão bom é estar no seu lado. Ser conosco hoje, Pai. Aqueles que vão trabalhar, aqueles que não estão trabalhando. Nos dê um dia abençoado. Em nome de Jesus. É o que eu te peço hoje e sempre, Deus. Amém. E graças a Deus. Guarde, Senhor, todos aqueles que estão neste momento nos leitos, nos hospitais. Dê sabedorias a eles, Senhor, para que eles venham voltar para a tua casa. Voltar para a casa do Pai, porque o Senhor está à espera. Dê sabedoria a cada um de nós para falarmos do seu amor, aonde for. É assim, Pai, que eu te peço. E desde já te agradeço por tudo. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.
graças a Deus. Bom dia. Fique com Deus. Tchau, tchau. Shalom.